Suzane Richthofen, que mandou matar a mãe, sai da prisão para comemorar o Dia das Mães. Criança é compartilhada por eleitores para furar fila em cartório em Florianópolis. E menino vende limonada para pagar as taxas da própria adoção. Agora no canal Pai Mesmo. Pois é, pessoal, essa semana foram várias coisas acontecendo e coisas absurdas e notícias sendo veiculadas aí. E eu resolvi fazer um episódio falando especificamente disso. O Dia das Mães foi ontem e a primeira notícia é realmente sobre uma coisa que saiu na quarta, terça-feira, a respeito de uma famosa celebridade do mundo criminoso, Suzane von Richthofen, ter sido autorizada pela justiça a deixar a prisão para comemorar, pasmem, o Dia das Mães. Cara, eu não consigo alcançar o raciocínio disso ter lógica. Não faz o menor sentido pra mim. Mas aí eu fui dar uma olhada melhor. Primeiro, porque tem muito sensacionalismo em muitas notícias por aí. Segundo, que eu acho que é sempre bom a gente ter mais informação a respeito de alguma coisa, principalmente antes de dar opinião num canal como esse. É que a Suzane, né, a moça que é casada com uma outra detenta, realmente saiu da prisão, é verdade. Ela saiu, inclusive, por motivo de segurança. Ela saiu um dia antes do prazo legal de quem sai da prisão nessa saída. Né, que inclusive eu aprendi que não deve ser chamada de indulto. Porque indulto, segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, significa perdão de pena. Ou seja, alguém que recebe o indulto não precisa mais voltar para a prisão. Nesse caso é chamado de saída temporária, ou saidões. E essa saída temporária ela é regida por uma lei padrão, vamos dizer assim, que define algumas datas em que as pessoas em regime semiaberto, que é o caso da Suzane, podem sair da prisão durante o ano. Então são 5 datas. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, e outra esqueci. E Ano Novo. Então, dentro dessas datas, já está previsto em lei, previamente autorizado, vamos dizer assim, que ela vai sair da prisão. Então espere, não se desespere ainda. Quando chegar agosto, você vai ver essa notícia de novo. E ela vai sair por causa do Dia dos Pais. O que é mais estranho é ela ter saído um dia antes, por motivo de segurança. Cara, na boa, ela ter saído já é um absurdo. Pra mim essa lei ela tinha que ter um filtro. O primeiro filtro é: você vai sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal e no Ano Novo. No Natal do ano passado ela não saiu. Não deixaram porque ela não tinha uma casa de família onde se hospedar. E ela tem que dizer pra onde ela vai quando sai. Como a justiça determinou que a herança ia ser entregue só pro irmão dela e não mais pra ela, né, eu imagino que a relação dela com o irmão não deve ser das melhores. Então ela não teve pra onde ir no Natal, ela já tinha regime semiaberto, que é o critério pra poder sair, e não saiu. O que me deixa mais intrigado, porque na Páscoa desse ano, que autorizaram ela a sair da prisão, ela foi pra alguma casa de alguma família. E aí eu fiquei pensando, que família que dorme tranquila tendo a Suzane von Richthofen dormindo no quarto ao lado? Isso é bem estranho. O que me chamou mais atenção é que esse não deve ser o único caso. Eu imagino que devem ter outros casos em que a criminosa ou o criminoso consegue sair da prisão por estar em regime semiaberto, que é um regime que diz que o preso precisa estar trabalhando e estar em alguma comunidade agrícola ou industrial, alguma coisa desse sentido. E aí eu vi que, por exemplo, a dona Suzane está estudando administração na faculdade. Fico pensando também, curiosamente, como deve ser a relação dela com os colegas de classe e como que deve ser fazer trabalho em grupo, né? Vamos na minha cela ou na sua? Enfim, ela tá nesse regime semiaberto e pode sair. Quais os filtros que eu acho que devia ter? Você vai sair no Dia das Mães. Você é mãe? Tem algum filho vivo, né, que você vá passar esse período com ele? Então, ok, então você pode sair. Você tem mãe? A sua mãe autoriza você a sair da prisão? Porque tem muito disso também. Eu fico imaginando, comecei a imaginar várias coisas, né? Por exemplo, imagina o cara que tentou matar a mãe e não conseguiu. Ou a mulher, enfim, o preso. E ele sai da prisão na saída temporária de Dia das Mães. Imagina o pavor dessa mãe. Ela deve ir pra prisão no lugar dele. Isso não deve ter filtro. E aí ela deve ter um bom advogado, essa tal Richthofen,
que conseguiu ainda, além de tudo, fazer com que ela saia um dia antes. Só que ela não vai voltar um dia antes. Isso é que é o pulo do gato. Ela vai voltar junto com todas as outras presas. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso terrível, eu acho que devia ser repensado. Mesma coisa pro Dia dos Pais. Imagina, o cara vai lá, eu vou lá, tento matar meu pai, eu não matei, vou preso. Aí entro em regime semiaberto. E no Dia dos Pais eu posso ficar 3, 4 dias fora da prisão. Nossa, é assustador o que a nossa legislação permite fazer. E pior de tudo, permite fazer legalmente. É aí que tá o X da questão, né? E por isso que muitos policiais reclamam que a polícia prende e a justiça solta. Porque tem brecha na lei, tem fatos na lei, tem coisas que deixam esse tipo de coisa acontecer. Essa notícia acho que é a mais longa que eu vou comentar hoje, porque ela gerou realmente bastante revolta. Eu tive vários amigos que comentaram, inclusive, que nesse Brasil não tem mais jeito, que eu vou embora daqui. Enfim, depois você coloca aqui, se eu por acaso falei alguma bobagem, se você entende mais desse meio jurídico, desse meio criminal, põe aqui nos comentários, não tem problema, pode me corrigir. Corrija aqui nos comentários, que aí eu vou dar o braço a torcer, volto aqui depois e falo que eu falei alguma bobagem. Mas, até onde eu vi, eu tentei pesquisar bastante para saber o que estava acontecendo. O segundo caso é que, semana passada, né, estamos em ano de eleição, né, viva o Brasil, essa nossa linda democracia que a gente elege e aí o cara rouba e o outro sai, é uma beleza. E estamos nesse ano de eleição, tem um monte de rua esburacada sendo reasfaltada, tem um monte de obra eleitoreira sendo entregue. Aqui perto da minha casa tem várias faixas de vereadores dizendo que entregaram uma praça nova, um clubinho novo, um campo de futebol, que nem tem um campo de futebol aqui perto de casa. Agradecemos aos vereadores, XPTO, enfim. Tudo isso que acontece em ano de eleição, a gente já sabe muito bem, os políticos estão por aí dando tapinha nas costas de todo mundo. E uma das coisas que precisa ser feita é atualizar o título de eleitor. Atualizar, regularizar, enfim. Formam-se enormes filas, principalmente no último dia, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. E no Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral? De novo. Isso mesmo, no Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis, onde funciona ali, obviamente, um cartório eleitoral, tinha filas enormes de quarteirões de gente que deixou para a última hora para regularizar o título. E, né, sempre que tem alguma dificuldade, alguém acha alguma forma de burlar essa dificuldade de uma forma não tão legal. E aí alguns caras começaram, algumas pessoas, né, a notícia não disse se são homens ou mulheres, começaram a furar a fila, por assim dizer, pegar a fila preferencial com crianças de colo compartilhadas, veja só. Então imagina que eu estou lá com o meu pitoco na fila do cartório eleitoral, vou lá, passo, sou atendido, saio, entrego a criança para outra pessoa para que ela possa entrar também, ela é atendida. E isso aconteceu com uma determinada criança, né, nesse dia, 5 vezes, se eu não me engano, algumas vezes. Até que perceberam que, peraí, essa criança já veio aqui. Me dá, por favor, o documento, a certidão de nascimento dessa criança? E aí os caras não tinham. E aí foi que se percebeu a fraude. Ou seja, agora os cartórios têm que incluir em seu procedimento uma verificação do documento da criança quando você chega com uma criança de colo. De que você é pai, avô, cuidador, enfim, qualquer coisa em que você realmente tem que estar com ela ali. O que não seria necessário se nós fôssemos um país sério, de pessoas honestas e que entendessem que a gente paga pelos nossos atos. Você teve meses para regularizar. Você deixa para regularizar no último dia, pode ter fila. Então, arque com as suas consequências, abaixe a sua orelha de burro e fique na fila. Né? Mas não, a gente sempre vai arranjar um jeito, esses caras arranjaram um jeito, mas já foi descoberto, é por isso que os sistemas de segurança de bancos, por exemplo, do Brasil, são os mais seguros, porque aqui é onde mais se tenta fazer fraude em qualquer coisa, inclusive na fila do cartório eleitoral, para você poder votar e depois reclamar que o político é corrupto. Tá bom? E o último caso que eu quero comentar é um caso um pouco mais interessante, não é revoltante como esses outros assuntos. Eu li uma notícia essa semana de um menino que ele tem 9 anos e ele foi abandonado pela mãe aos 5 anos em um abrigo nos Estados Unidos. E esse abrigo ligou de alguma forma para uma pessoa, uma mulher que vivia na região. Eu não sei direito como que funciona o sistema de adoção nos Estados Unidos.
mas entrou em contato com uma determinada mulher que era da região onde o menino morava, e com a mãe dele, e essa mulher meio que o adotou. Só que ela não tem dinheiro para pagar as taxas de adoção, o que eu achei estranho. As taxas de adoção, pelo que estava no site, eram de $5.000 para ela regularizar a situação da adoção do menino. E ela não tinha esse dinheiro. Então, o que o menino fez? Ele montou uma barraquinha de vender limonada, porque a gente sempre vê em filmes, né? Deve ser comum nos Estados Unidos. Começou a vender limonada e água na vizinhança com o objetivo de pagar essa taxa. E aí, sempre que eu vejo essas notícias de adoção e tudo mais, eu presto bastante atenção e eu fico bastante interessado porque eu sou adotado e eu acho que várias coisas que eu vivi foi porque eu fui adotado, eu não sei como seria a minha vida se eu não fosse. E eu acho que esse menino meio que me chamou um pouco de atenção por essa iniciativa. E eu achei também muito caro, $5.000. Imagina, R$5.000 pra gente já é caro, $5.000 assim, convertendo fica mais caro ainda. E pensar que para você adotar uma criança legalmente nos Estados Unidos você precisa pagar $5.000. Eu ainda vou pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso, porque eu achei realmente muito estranho. Eu também não tenho muitos detalhes, não sei muito bem como que funciona o processo de adoção aqui no Brasil, mas pelo que eu me lembro do pouco que eu conheço do processo formal, ele não tem taxas tão caras assim, nem algo nesse sentido. Mas o interessante nessa notícia não é só ele ter feito a limonada e vendido. É que ele ouviram essa história dele, fizeram uma vaquinha virtual que pudesse ajudar ele a pagar, que ele não precisasse só vender limonada para isso. E aí parece que boa parte do dinheiro ele conseguiu com a limonada, ele vendeu bastante limonada. E o resto do dinheiro, e até mais do que o dinheiro que ele precisava, esse site, essa vaquinha online, conseguiu para ele também. Ele conseguiu $7.000 a mais do que precisava. E aí esses $7.000, a mãe adotiva do menino, falou que vai guardar numa poupança para custear futuramente a faculdade dele. Essas foram as notícias desta semana no canal Pai Mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar voltar com outras notícias de forma mais picada. Eu queria ter feito vídeos no meio da semana com esses assuntos, porque eles foram surgindo, mas não deu tempo. Eu não consegui, tô com a pós-graduação, as coisas do trabalho bem corridas. Daqui a pouco, inclusive, eu vou sair para trabalhar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se não gostou, se tem alguma correção das notícias do que eu falei, põe aqui nos comentários. Eu vou pôr na descrição do vídeo todas as notícias, para que vocês possam conferir também. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e volta semana que vem que toda semana tem vídeo. Muito obrigado, eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!